gente, iniciaremos agora a nossa aula sobre a República Velha ou a Primeira República no Brasil, que durou de 1889 a 1930. É o período da história do Brasil marcado pelo domínio político das oligarquias agrárias e pela dependência da exportação do café como principal produto da nossa pauta de exportações. A economia dependia muito do café. Então, quando Deodoro da Fonseca declara a República, acabando com a monarquia no Brasil, como nós podemos ver na imagem, a realidade brasileira muda, mas não muda tanto. Nessa época é publicada, inclusive, uma reportagem falando que o povo assistiu bestializado à proclamação da República. Por quê? Porque na prática, para a grande maioria da população, as coisas não mudam quase nada. Muito bem, para iniciarmos esse estudo, vamos apresentar a vocês o quadro Pátria, de Pedro Bruno. É uma pintura a óleo muito interessante. O que nós podemos observar nessa pintura? Inicialmente, ela surgiu como forma de representar os ideais republicanos da época. Primeiro, nós observamos a existência de diversas crianças. Podemos contar 1, 2, 3, 4 crianças na imagem. Uma delas está lá no fundo, no colo da mãe, a outra segura a bandeira, uma segura a estrela e a outra também no colo, coberta pela bandeira do Brasil. Podemos também observar a predominância de figuras femininas e, curiosamente, de cabelo curto. Então nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5 mulheres. Ou seja, a presença masculina, tirando as crianças, é claro, nós temos aí apenas um, que é um homem sentado à direita da imagem, lá no fundo, quase sem aparecer. O que Pedro Bruno queria com isso? Primeiro, apresentar o ideal de República Francesa, especialmente porque o rosto e o cabelo das mulheres lembram muito Marianne, o símbolo da Revolução Francesa, e ao mesmo tempo mostrar que a monarquia velha, carcomida, monarquia já não valia mais. Então o senhor está lá no fundo, representando o velho, aquilo que não mais tem a importância. Temos também uma senhorinha velhinha costurando a bandeira lá no fundo, e ela também está lá atrás. Então qual é a intenção do autor em fazer esse quadro? Mostrar que a República era algo novo, era algo inovador, era algo que trazia esperança, tanto que a parte aberta do ambiente, ele ilumina as crianças, ilumina as mulheres, mostrando esse ideal de mudança que na teoria aconteceria, mas que na prática a gente não percebe tantas mudanças assim. A proclamação da República no Brasil vai ter a influência de 3 correntes importantes. Como nós vimos no quadro de Pedro Bruno, a influência relacionada à Revolução Francesa, que no Brasil era chamada de os jacobinos, mas também tivemos a influência do ideal republicano dos Estados Unidos e temos a influência do positivismo. A influência dos Estados Unidos, inclusive, aparece na primeira proposta de bandeira do Brasil, a qual, como vocês podem observar na imagem, era uma cópia descarada em verde e amarelo da bandeira dos Estados Unidos. No final das contas, existe a bandeira que temos atualmente, que é essa utilizada, e que simboliza o verde das matas, o amarelo do ouro, o azul da estrela. Isso tudo, na verdade, foi construído depois. Essas eram as cores da família imperial brasileira. E eles utilizaram como base a bandeira imperial para elaborar a bandeira do Brasil. Menos mal, Pelo menos não vai ser algo, digamos assim, sem criatividade, de certa forma. Então a bandeira, na minha opinião, ficou bem melhor sendo esta bandeira. Então nós saímos de uma velha, carcomida monarquia e, como na imagem podemos ver, entramos numa nova, forte e resistente república. Claro que, como a imagem mostra, não é bem assim. Inicialmente, nós vamos ter a República da Espada. Por que República da Espada? Porque inicialmente quem mandará no Brasil serão militares. Os 2 primeiros presidentes serão militares. O Marechal Deodoro da Fonseca, o cara que proclama a República, e depois o Floriano Peixoto. Então a República da Espada vai durar de 1889 a 1894.
Inicialmente, com a proclamação da República, nós vamos ter o governo provisório do Deodoro da Fonseca, que vai durar de 1889 a 1891, que extingue a vitalicidade do Senado brasileiro. É bom lembrar que na época da monarquia, o senador eleito ele ficava até morrer, né? Então isso era algo muito persistente, mostrava de certa forma algo ruim na política brasileira, ou seja, não havia mudança. Outra coisa que ele promove inicialmente é a separação da igreja do Estado. O Brasil não era laico, passou a ser laico a partir daí. Então a Igreja Católica era a igreja oficial. Então quem fosse de uma outra igreja, de uma outra denominação, não teria o direito de certidão de nascimento, de casamento, que não fosse da Igreja Católica no Brasil. Isso causava alguns problemas para pessoas que não eram católicas. A maioria da população era, então não havia muito problema nisso aí. Mas os tempos mudaram e o Brasil agora teria o casamento civil. O presidente ele convoca a Assembleia Nacional Constituinte e em 1891 a primeira Constituição Republicana do Brasil é instituída com base na Constituição dos Estados Unidos da América. Tanto que podemos observar, até o título de nossa Constituição se parece um pouco com o título da Constituição dos Estados Unidos. É perceptível isso com o título que vemos nela. São destaques nesta Constituição a forma de governo, que seria uma república, o sistema de governo, que seria presidencialista, o federalismo, onde em tese os estados teriam maior autonomia com relação ao governo federal. Então, isso bota o Brasil bem próximo daquilo que era o ideal norte-americano, mas como na prática isso não aconteceu. Até hoje a gente percebe, os estados eles têm certa autonomia, mas nem tanta autonomia assim como a gente observa nos Estados Unidos. Por exemplo, em alguns estados norte-americanos temos a pena de morte, em outros não. No Brasil, a Constituição acaba limitando muito essa autonomia dos estados. Outra coisa que a República estabelece, né, é a independência dos três poderes. Então, o poder executivo, legislativo e judiciário seriam independentes. Outra questão apresentada na Constituição foi o voto direto, porém não era secreto, masculino, as mulheres não votavam, para maiores de 21 anos. Então eram excluídos das eleições do Brasil mulheres, menores, padres, soldados, analfabetos, ou seja, 98% da população brasileira não votava, ou seja, era uma democracia, no mínimo, um pouco falha, para não dizer mais. De qualquer forma, as coisas mudaram um pouquinho. O curioso é lembrar que no Império mais pessoas votavam. Aproximadamente 8% da população tinha direito a eleger deputados, senadores. Paciência. A Constituição coloca aquilo que o Deodoro já havia feito no início do governo provisório, que é a separação da Igreja do Estado, oficializando o registro civil, né, e o casamento civil. A proclamação da República, portanto, satisfaz os interesses de uma pequena parcela da população. Logicamente, os grandes fazendeiros, né, que eram os grandes interessados nessa República. Eleito indiretamente pela Assembleia Constituinte, o governo constitucional de Deodoro, que vai durar apenas 7 meses, é marcado por grande estabilidade, por isso dura pouco. É exemplificada pela oposição dos cafeicultores que queriam eles assumir o poder, não um militar. Rui Barbosa, né, foi colocado na pasta do Ministério da Fazenda para tentar resolver os problemas econômicos do Brasil. E ele fez uma política econômica que mais tarde vai ser conhecida como encilhamento. O novo ministro, Rui Barbosa, facilitou o crédito, deu liberdade aos bancos, emitiu papel moeda em excesso. Ele sabia que isso ia gerar inflação, tanto que a palavra encilhamento vem justamente dessa corrida de investidores ao crédito barato e fácil. Então muita gente correu, tomou dinheiro emprestado porque estava fácil demais naquela época. O objetivo de Rui Barbosa, fazer com que essas pessoas investissem em fábricas, em empresas, gerando crescimento econômico. Mesmo que a emissão de papel moeda gerasse inflação, o crescimento econômico seria reequilibrado posteriormente. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Por quê? Muita gente que tomou dinheiro emprestado simplesmente criou empresas fantasmas, e o resultado disso tudo foi que até as empresas
criadas realmente, que tinham empregados que faziam alguma coisa, elas não conseguiram suportar toda a má fama que essas empresas fantasmas tiveram e muitas quebraram. Ou seja, foi um verdadeiro tiro no pé. Rui Barbosa não tinha essa intenção, a intenção dele era muito louvável e boa, mas infelizmente a má fé de muita gente levou justamente a um problema sério. Então ficamos apenas com o lado ruim do projeto econômico, que foi a inflação, e o crescimento do país acabou sendo bem menor do que se imaginava. Portanto, o fracasso da política financeira do ministro Rui Barbosa fez com que o Marechal Deodoro dissolvesse o Congresso Nacional, que crescia bastante contra ele, né? Tivemos a primeira revolta da Armada, onde parte da Marinha se coloca contra o governo de Deodoro, né? Isso acabou promovendo divisões dentro do Exército Brasileiro. Esse quadro acabou levando à renúncia de Deodoro, né? E, logicamente, será assumido pelo vice-governo agora com o Marechal Floriano Peixoto, que vai terminar o mandato de Deodoro até 1894. A posse é amplamente questionada pela elite agrária, eles não queriam que o Floriano assumisse, dizendo que teria que acontecer eleições, mas Floriano era um cara muito coerente e correto na aplicabilidade da lei, e como a lei dizia que o vice tinha que assumir, ele assumiu e pronto, e as pessoas tiveram que engolir a si mesmo. Apesar da reabertura do Congresso Nacional por Floriano, o presidente enfrentou dois movimentos de oposição muito fortes. Uma segunda revolta da Armada no Rio de Janeiro em 1893 e a revolta federalista no Rio Grande do Sul entre 1892 a 1895. Essas rebeliões expressavam uma cisão dentro do exército, ou seja, parte apoiava o Floriano, a outra parte não apoiava, apoiavam os donos de fazendas, principalmente os cafeicultores. Portanto, a Revolução Federalista, como vai ser chamado lá no Rio Grande do Sul essa revolta, que vai durar de 1893 a 1895, envolveu dois partidos políticos, o PRR, Partido Republicano Rio-Grandense, e o PF, Partido Federalista. O PRR era comandado por Júlio Castilhos, chamado de castilhistas ou pica-paus, que eram defensores de uma república positivista, centralizadora, apoiavam Floriano Peixoto. Já Gaspar Silveira Martins, do PF, chamado de Maragatos, eram defensores de maior autonomia para as províncias e não concordavam com o poder concentrado nas mãos do Floriano. Queriam derrubar Floriano Peixoto. Floriano enfrenta e derrota os movimentos. É claro que nas batalhas vai haver uma violência muito grande, inclusive essa Revolução Federalista ou Revolta Federalista chamada de corta-cabeças, porque tanto o lado do governo quanto o lado do Silveira Martins cortavam a cabeça dos soldados que se rendiam. A segunda revolta da Armada, que acontece em 1893, vai ser quando a Marinha novamente se coloca contra Floriano, tenta derrubá-lo do poder. Floriano age de uma forma muito rápida, compra navios velhos dos Estados Unidos e enfrenta a Marinha Brasileira. Inclusive, a Marinha Brasileira revoltada contra Floriano chamou a Marinha comprada às pressas por Floriano de Esquadra de Papelão, um navio velho. Mas essa Esquadra de Papelão venceu e Floriano conseguiu derrotar esse movimento oposicionista. Os revoltosos da Armada chegam a se unir com os federalistas do Rio Grande do Sul, mas nenhum dos dois vencem. Floriano Peixoto, ele manteve um governo muito interessante, ele tentou tabelar o preço por conta da inflação de produtos básicos para a população mais pobre, construiu casas populares, fez um governo, digamos assim, mais voltado para os menos favorecidos e por isso mesmo ele foi muito aplaudido. O fato dele ter enfrentado com mão de ferro as revoltas deu a ele o título de Marechal de Ferro. E apesar de tudo, do próprio Floriano ter a oportunidade de dar um golpe de Estado e continuar no poder, ele foi cumpridor da lei. Concluiu seu mandato e, como já era de se esperar numa política muito manipulada pelos donos de café, das fazendas de café, assumiu a presidência Prudente de Moraes. E a partir daí vamos ter a segunda fase da República Velha, ou Primeira República do Brasil, que é a República Oligárquica, que vai de 1894 até 1930.